nossa disciplina de mecânica analítica, versando sobre dinâmica de sistemas mecânicos ainda. Para frente. Programação, está aí, continuando falando de formulação de equações de movimento, apresentando um outro exemplo. Exemplo 8. Vamos lá. Referência, livro do Crandall. Exemplo 8. Não voltemos. Vamos voltar agora ao problema do regulador centrífugo da aula 9, da figura 13, e da aula 13, da figura 23, se eu não me engano. Vamos obter as equações de movimento que descrevem o movimento das esferas para o caso quando a velocidade angular ω0 do regulador é mantida constante. Como antes, os rígidos de massa desprezível, pivotados na junta sem atrito, restringem o movimento das esferas ao plano XZ. A mola linear com constante K tem um comprimento livre 2A. Para frente. Aí, ó. O exemplo do regulador centrífugo está aí. Nós vemos que estamos considerando que a rotação em torno do eixo Z é ω0, constante. As massas estão restritas para se mover apenas no eixo X, Xzinho, Zzinho, o eixo X, Xão, Yzão, Zzão é o sistema inercial. Está aí. Os links, os elos, são massas desprezíveis, inextensíveis, de comprimento A. Nós temos uma mola aí também enrolada no mastro aí, com uma constante Kzinho. O sistema está sobre o campo gravitacional, então haja uma aceleração G para baixo, certo? Θ é o ângulo de giro em relação a, como está indicado aí na figura. Duas massas, cuja quantidade de massa delas é mzinho. Para frente. Método direto, hein? Vou apresentar um método direto, depois um método variacional. Começamos por analisar as forças do sistema, como mostra a figura 27, onde estão representadas as componentes das forças no plano XZ, XZzinho, agindo em cada elemento. Observa-se que há componentes de força normais a esse plano, mas, uma vez que o sistema de articulações proíbe o movimento das esferas para fora do plano, essas componentes não têm influência nas equações de movimento. As forças fora do plano, no entanto, são importantes na determinação do carregamento sobre os membros e sobre as articulações. Para frente. Aí está o regulador centrífugo, análise de forças no plano XZ. Você pode observar que é um diagrama de corpo livre indicando todas as forças nesse plano. Então, aí a massa, ela tem um peso mg para baixo, ela tem uma velocidade no eixo x, o x, e também uma velocidade no eixo z, o z, de cada para cima. Então, pelo método direto é isso, eu tenho que fazer esse diagrama aí, indicando todos os elos, as forças sobre os elos, por exemplo, estão todas indicadas aí. O ângulo θ também está sendo mostrado.
A força da mola também está sendo mostrada aí, ou seja, estão todas aí, nesse diagrama, as representações das forças. Para frente. Uma vez que os elos da figura 27 têm massa desprezível, as forças agindo sobre eles devem estar equilibradas. Isso requer, por exemplo, que F1 e F3 atuem ao longo do comprimento do elo, e, além disso, que F1 seja igual a F3. Aplicando o mesmo requisito para os outros elos, além de fazer uso da simetria dos sistemas, nós encontramos as seguintes relações. O F1 é igual a F3, que é igual a F5, que é igual a F7. E o F2 é igual a F4, que é igual a F6, que é igual a F8. Como diz a equação 154. Para frente. De modo que todas as forças nos elos podem ser expressas em termos de duas forças, F1 e F2. O equilíbrio de forças no colar deslizante na parte superior leva a força da mola, F' é igual a 2 vezes F1 seno de θ, equação 155. A força da mola, Fs, também é dada pela relação constitutiva da mola. Fs é igual a 2AK, que multiplica 1 menos seno de θ, equação 156. Para frente. A força resultante no plano xz, que age sobre a partícula de massa no ponto P da figura 27, é dada na equação 157. A força sobre a massa, Fm, é igual a menos F1 mais F2, que multiplica cosseno de θ na direção UX. Na realidade, esse U não é velocidade. Confundi aqui com... Estava dando um curso de fundamento da lubrificação hidrodinâmica, e U, lá na hidrodinâmica, é considerada velocidade na direção X. Mas esse o X aí, que está aqui, realmente é o vetor na direção, vetor unitário na direção X. Mais F1 menos F2, que multiplica seno de θ, menos mg, entre colchetes, na direção UZ. Em seguida, avaliar-se-á a quantidade de movimento P da partícula de massa em P. Aqui, utilizar-se-á o resultado da equação 113, obtido na aula 9, para a velocidade de uma partícula de massa, e, com isso, nós podemos escrever a equação 158. P igual a M, que multiplica o que está entre colchetes, que é o seguinte: menos A θ ponto seno de θ na direção X, mais B mais A cosseno de θ ômega zero na direção UY, mais A θ ponto cosseno de θ na direção UZ. Para frente. Para aplicar a lei de Newton, ou seja, F na massa igual dP dt, é necessário derivar a equação 158 com relação ao tempo, obtendo-se isso que está aqui embaixo, dP dt igual a m, e multiplica tudo que está entre os colchetes, que é menos A, que multiplica θ ponto cosseno θ, mais θ 2 pontos seno θ. Fecha os parênteses aí, na direção UX, menos A θ ponto seno de θ, derivada de UX dt, menos A ômega zero θ ponto seno de θ na direção Y, mais, entre parênteses, B mais A cosseno θ, que multiplica ômega zero, derivada de U, Y em relação a T, mais o último termo aqui, dos colchetes, e é A menos θ ponto ao quadrado seno de θ, mais θ 2 ponto cosseno de θ, fecha os parênteses na direção UZ, mais A θ ponto cosseno de θ, derivada de UZ em relação a T. Para frente.
As derivadas dos versores podem ser obtidas da equação 111 com o vetor ômega sendo igual a um módulo ômega zero na direção z, obtendo-se a derivada de u de x com relação a t igual a ômega zero vezes o produto vetorial de ômega z vezes por ux, que dá ômega zero uy, na direção uy. Ômega zero na direção y. Derivada de u de y dt é igual a ômega zero vezes o produto vetorial de ômega z e uz e o y, que dá menos ômega zero na direção ux. E derivada de u de z dt, que é igual a ômega zero vezes o produto vetorial de uz pelo próprio z, isso dá zero na equação 159. Para frente. Substituindo a 159 na expressão de dp dt, encontra-se, então, a taxa de variação da quantidade de movimento P como sendo a que está na equação 160. dp dt igual a m, e multiplica tudo isso aí que está entre os colchetes, né? Colchetes não, esqueci o nome desse. Menos, abre colchete, menos a θ 2 ponto seno de θ mais a θ ponto ao quadrado cosseno de θ mais b mais a cosseno de θ, multiplica ômega zero ao quadrado na direção x, menos 2a ômega zero θ ponto seno de θ na direção y, mais a θ 2 ponto cosseno de θ menos θ ponto ao quadrado seno de θ na direção uz. Essa é a equação 160. Para frente. Agora, aplicando a lei de Newton, igualam-se os componentes x e z da equação 157 e 160, obtendo-se a 161, ou seja, entre parênteses, F1 mais F2, que multiplica o cosseno de θ, igual a m, que multiplica tudo que está entre os colchetes, MA θ2 ponto seno de θ mais a θ ponto ao quadrado cosseno de θ mais b mais a cosseno de θ, multiplica ômega zero ao quadrado. E tem mais uma equação aí que é entre parênteses F1 menos F2, seno de θ menos mg, igual a MA, que multiplica o que está entre parênteses, aí θ2 ponto cosseno de θ menos θ ponto ao quadrado seno de θ. Equação 161. Para frente. Nesse estágio está concluída a formulação matemática dos requisitos que regem o sistema e tem-se 4 equações. Equação 155, 156 e 151. Uma delas aí tem 2 equações, por isso que ele indica 3 equações a primeira, mas trata de 4 equações. Para as 4 incógnitas, F1, F2, Fs e θ. Uma única equação de movimento pode ser obtida com a eliminação das 3 forças em favor do ângulo θ. Após considerável manipulação algébrica, nós vamos obter a equação 162. Olha, ele está dizendo aí, considerável manipulação algébrica. Isso não é um trabalho danado. Um probleminha, que é o regulador centrífugo, muito usado nas máquinas a vapor, esse dispositivo usado nas máquinas a vapor para controlar a velocidade das máquinas, né? Os teares, né? Mecânicos, no início da Revolução Industrial. Bom, eu desconheço outra aplicação para esse dispositivo atualmente, mas deve existir. Se alguém tiver uma ideia,
entra em contato comigo, fala, ô professor, é aplicado em tal coisa. Eu não conheço tudo, infelizmente. Bom, então, depois de considerar a manipulação algébrica, eu vou obter a equação 162. A θ 2 pontos, mais ômega zero ao quadrado, que multiplica, entre parênteses, B mais A cosseno θ, multiplicado por seno de θ, menos 2A, que multiplica K dividido por M, 1 menos seno de θ, que multiplica cosseno de θ, mais G cosseno de θ igual a zero. Para frente, equação 162, com única equação diferencial de segunda ordem do movimento. Isto ilustra a aplicação do método direto para formular equações dinâmicas de movimentos. Ilustração aí para um sistema um pouco mais complicado de como se obter a equação de movimento utilizando o método direto. Observe que dá muito trabalho. Observe a importância das forças internas F1, F2 e Fs na análise intermediária. Essas forças internas, você foi obrigado a você obter essas forças na análise intermediária, mas embora não apareçam na equação final do movimento. Observe também a complexidade cinemática na passagem de P para dP dt. Muito bem, para frente. Agora, vamos obter o mesmo resultado aplicando o método variacional, né? Então, voltando à figura 26, observe que na figura 26, uma vez que velocidade de rotação ω0 é constante, as únicas variações admissíveis são aquelas correspondentes a uma variação no ângulo θ. Não há forças não conservativas que realizam trabalho numa variação Δθ. Por isso, o indicador variacional geral, equação 144, reduz-se simplesmente à equação 163. O indicador variacional, então, ele torna o que está escrito aí, integral do T1 até T2, da variação do Lagrangiano, que é T estrela menos V dt. Basta isso, basta determinar o Lagrangiano, fazer a variação do Lagrangiano, e nós vamos obter esse índice variacional. Para frente. Para esse sistema, a coenergia cinética T estrela é dada por 115, a equação 115, na aula 9. A energia potencial V é dada pela equação 142, da aula 13, de modo que o indicador variacional vai ficar a forma da equação 64, a integral de T1 até T2 da variação de tudo que está entre esses colchetes aí. M, que multiplica a quadrado, θ ponto ao quadrado, mais B mais A cosseno θ ao quadrado, que multiplica ω0 ao quadrado, fecha os colchetes, menos duas vezes mg seno de θ, mais 2 vezes k a quadrado, 1 menos seno de θ ao quadrado, isso tudo integrado em dt. Equação 164, para frente. Na aplicação do princípio de Hamilton, é necessário considerar movimentos geometricamente admissíveis e variações geometricamente admissíveis. Na equação 164, os requisitos geométricos foram satisfeitos pelo artifício de expressar todas as variáveis geométricas e cinemáticas em termos do ângulo θ, função de t, o que representa um histórico temporal arbitrário admissível do movimento. Variações admissíveis são representadas por Δθ. Para frente. Neste estágio,
Todas as considerações físicas que regem o sistema foram atendidas. Somente resta obter as equações de movimento a partir da equação 164, mediante a aplicação da rotina do cálculo de variações. De todos os movimentos admissíveis, o movimento natural distingue-se pelo requisito de que o indicador variacional se anula para variações admissíveis arbitrárias. Para começar, vamos realizar a variação indicada entre os colchetes do integrando da equação 164. Vamos lá. No integrando, há funções de θ e θ ponto. Variações nas funções de θ são obtidas derivando as mesmas com relação a θ e multiplicando as funções resultantes pela variação Δθ. Da mesma forma, variações nas funções de θ ponto são obtidas derivando as mesmas com relação a θ ponto e multiplicando as funções resultantes pela variação Δθ ponto, obtendo a equação 165 para o índice variacional, que é igual ao integral T1 até T2, de 2m, que multiplica tudo que está entre colchetes, que é igual a quadrado θ ponto, Δθ ponto, menos b mais a cosseno θ, que multiplica ômega zero ao quadrado a seno de θ, Δθ, menos ga cosseno θ, Δθ, mais 2k sobre ma quadrado, que multiplica 1 menos seno de θ, que multiplica cosseno de θ, Δθ, integradas em dt. Para frente, equação 165 agora, esta aí. Em seguida, vamos inserir esta equação 165, vamos inserir nesta equação 165 a relação de comutatividade, ver a equação 76, aula 6, Δθ ponto é igual a derivada de Δθ dt, obtendo o índice variacional vai ficar 2ma quadrado integral de T1 até T2 de θ ponto derivada de Δθ dt vezes dt menos 2ma integral de T1 até T2 de b mais a cosseno θ, que multiplica ômega zero ao quadrado, sin de θ, mais g cosseno de θ, menos 2k sobre ma, multiplica 1 menos seno de θ, cosseno θ, que multiplica, tudo multiplicando Δθ, integrado em dt. Para frente. Integrando o primeiro termo por partes, resulta esta equação 166. O índice variacional vai ficar 2ma quadrado θ ponto Δθ, calculados nos pontos T1 e T2, menos 2ma integral de T1 até T2, de a θ dois pontos, mais ômega zero ao quadrado, que multiplica b mais a cosseno θ, que multiplica seno de θ, mais g cosseno de θ, menos 2 sobre k m, a que multiplica 1 menos seno de θ, cosseno de θ, tudo multiplicado por Δθ, integrado em t. Muito bem. Para frente. O primeiro termo do lado direito da equação 166, essa que acabamos de ver, é nulo, porque foi acordado que as variações devem se anular em T1 e T2. A condição necessária para a integral remanescente se anular para um Δθ arbitrário é que o conteúdo entre colchetes se anule em qualquer instante do tempo durante o intervalo de T1 até T2. Fazendo o conteúdo dos colchetes igual a zero, obtém-se a seguinte equação que deve ser satisfeita pelo movimento natural. A θ dois pontos mais ômega zero ao quadrado, que multiplica
B mais A cosseno θ, que multiplica seno de θ, mais G cosseno θ, menos 2A K sobre M, que multiplica o menos seno de θ, que multiplica cosseno θ, que é igual a zero. Equação 67. Para frente. Veja que a equação 67 é idêntica à equação de movimento 162, obtida pelo método direto. Observe que, no método variacional, os passos difíceis estão confinados à identificação das contribuições para as funções de estado T estrela e V, e na representação dessas contribuições em formas que facilitem a garantir a admissibilidade geométrica. A manipulação subsequente é de natureza padronizada de rotina. Na aula 23, será mostrado que, em muitos casos, esta manipulação pode ser simplificada ainda mais. Se eu não me enganei, vai ser a aula 23. Então, muito obrigado. Essa aula vai terminando por aqui. Assine o canal aí e não percam as próximas aulas. Muito obrigado. Até lá.